Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre prevenção e combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós continuamos a nossa série sobre os 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco dos direitos humanos na história do Brasil, e hoje fazemos um balanço apontando avanços e também os desafios que ainda restam ser superados nessa área que é tão importante, a defesa das nossas crianças e jovens. Quem conversa conosco sobre este tema é um especialista no assunto, representando a Childhood Brasil, Itamar Gonçalves. Ele vem novamente ao programa, é gerente de programas na entidade e vai compartilhar conosco a sua experiência. Ele também especializou-se em violência doméstica pelo Laboratório da Criança do Departamento de Psicologia da USP, em São Paulo. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo fato do senhor estar novamente aqui conosco para falar sobre esse tema que é tão importante, tão atual. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e é sempre um prazer conversar com a família LBV. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse então a respeito desse grande marco, que é realmente uma vitória para o Brasil, celebrar os 25 anos do Estatuto que trouxe a criança e o adolescente para um novo olhar perante a lei brasileira. E como que essa data faz a gente refletir a respeito desse tema que trabalhamos hoje, tão grave, a questão da violência contra a criança e o jovem. Se me permite, eu gostaria de lembrar também, são 25 anos da Convenção dos Direitos da Criança, né? Então, Sim. o Estatuto ele nasce exatamente em conjunto e desde então, de 90 para cá, nós ajudamos inclusive outros países a implementarem seu marco legal. O balanço que nós fazemos, eu acho que avançamos bastante, né? A criança e o adolescente, nós conseguimos avanços em alguns setores bastante significativos, né? Desde imaginar que uma criança ela é um sujeito e que tem direitos, né? E que tem uma lei que a protege, e essa eu acho que é uma mudança bastante significativa no nosso país, mas ela não ocorre da noite para o dia, né? Nem, você não consegue tirar isso do papel, senão com ações, né? Ações de governos, ações da sociedade civil e com uma sociedade, para cada uma das pessoas que tem crianças ao seu redor e no atendimento direto a essas crianças. Então, eu diria que, do ponto de vista legal, né, com relação ao trabalho, com relação a de crianças e adolescentes, nós, no país, nós fizemos a diferença e pode-se comprovar com números, né, de atendimento que nós hoje temos um patamar bastante diferenciado. No entanto, para as questões de proteção, aonde a criança é atendida diretamente, e se nós estendermos esse olhar para a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, ainda temos muito a fazer, né? Como eu falei, ela é uma lei, assim como outras leis que tratam dessa temática da violência sexual contra crianças e adolescentes, sequer saíram do papel. Eu dou um exemplo que é cada município ela tem que ter um plano municipal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E hoje, se nós olharmos para o número de municípios que temos no país, nós podemos contar no dedo, né, nos dedos da mão, quantos municípios de fato implementaram seu plano municipal, portanto, investe recursos em programas, em campanhas, identificando casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, principalmente com relação à violência sexual contra as nossas crianças. E, diante disso, o que o senhor vê como caminhos, alternativas para que a gente consiga, então, fazer com que esses aspectos tão importantes, previstos em lei, possam ser aplicados, executados pelas cidades, pelos municípios? Eu acho que esse movimento que a sociedade vem fazendo, né? Como eu disse, eu acho que nós temos o antes do Estatuto e o depois do Estatuto. Eu acho que os desafios eram tão enormes, né, para um país, e quando nós propomos esse marco legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais do que uma lei, ele é um projeto de sociedade, né? É como olhar, de fato, crianças e adolescentes no nosso país. Então, a gente costuma trazer à tona, quer dizer, esse imenso projeto carregado de imensos desafios, né? Alguns desses desafios, assim como o trabalho infantil, né, que era bastante comum
né? Hoje ainda em alguns setores, principalmente na agricultura familiar e etc., como empregada Trabalho infantil doméstica, né? doméstico, O é. trabalho infantil doméstico, ainda permanece, né? Como uma situação que deve ser cuidada. Mas eu acho que, de fato, a nossa agenda hoje, ela começa a entrar em outros temas que sequer tivemos oportunidade nesses anos todos, né, de olhar. Nós começamos a olhar o 18 de maio, por exemplo, em nosso país, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ele é uma realidade em diversos municípios pelo país, então tem uma grande mobilização da sociedade. Nós temos alguns serviços específicos que foram criados para atender crianças e adolescentes nessa condição. Um desses serviços são os CREAs, são Centros de Referência Especial para crianças e adolescentes, né, na condição de que sofrem violência sexual, assim como pesquisas, né, também começam a aparecer do lado no campo da comunidade de universidades, né, Uhum. olhando para esse fenômeno, né, principalmente em relação à exploração sexual. Então, hoje, a gente sabe o perfil do trabalhador de obras, né, dessas grandes obras que acontecem, obras de infraestrutura que ocorrem pelo país, essas situações do turismo, da exploração sexual no turismo, e no contexto do turismo, né, onde ainda ocorre a exploração sexual de crianças e adolescentes, enfim, outras situações, né, nas rodovias brasileiras, né. Então, hoje, o próprio governo federal, ele tem um programa, ele mapeia através da Polícia Rodoviária Federal a situação de crianças e adolescentes. A gente tem um programa na Childhood Brasil, que é o programa Na Mão Certa, e a gente é parceiro da Polícia Rodoviária Federal no sentido de trazer esse profissional da estrada como um agente protetor de crianças e adolescentes. Então, eu acho que sim, nós temos mudanças bastante significativas nesse tema, mas o desafio ainda é muito grande. Entre os pontos de risco que o senhor enumerava, onde a questão da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes torna-se mais frequente, dois me chamaram a atenção em particular para o momento que nós vivemos, que são, no caso, as grandes obras de infraestrutura e também a própria questão do turismo, já que o Brasil veio da Copa do Mundo, um evento importantíssimo, mas que muitas vezes, aí, ao longo da história do mundo, a gente vê que o turismo também está associado à questão da exploração sexual, e nós temos pela frente também as Olimpíadas, que atrairão muitos turistas, não só para o Rio de Janeiro, mas a própria projeção que trazem para o Brasil como um todo. Diante disso, qual foi o legado da Copa do Mundo nesse sentido, nos direitos da criança e do adolescente, e o que a gente tem que priorizar para que, com as Olimpíadas e a projeção que elas trazem para o país, nós consigamos... Ela foi uma experiência bastante significativa e importante para o nosso país, porque pela primeira vez nós conseguimos juntar a sociedade civil organizada, ou seja, outras organizações e governos, né, para olhar dos municípios que foram sede dos Jogos da Copa do Mundo. Então, envolveu aí uma quantidade bastante significativa de municípios, não só aqueles onde ia ocorrer o jogo, mas aquelas cidades também que hospedaram a comitiva, né, que ficou muitas vezes em cidades do entorno, né, não tinha o estádio, mas ela hospedava essa comitiva que veio de fora, né. E o que foi importante, né, nós fizemos uma proposta que foi ter uma agenda de convergência, ou seja, a comunhão de ações para proteger crianças e adolescentes em cada um desses municípios. Então, a nossa organização, claro, levou questões frente à violência sexual contra crianças e adolescentes e principalmente com relação à exploração sexual. Então, eu mobilizei a nossa rede de meios de hospedagem para adotar um código de conduta ética, não permitir que essa violação, essa grave violação de direitos ocorresse na dependência, por exemplo, dos meios de hospedagem. Fizemos formação de voluntários para que pudesse orientar esse público que veio assistir esse evento tão importante, né, para o mundo e um grande espetáculo, que também passassem essa referência, né, de um próprio marco legal que existe no Brasil e que estivessem atentos
de situações onde pudesse ocorrer a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Assim como outras organizações e outros municípios e o próprio governo federal, por exemplo, inibiu a participação de crianças vendendo produtos nestes espaços, catando latinha, né, aquelas latinhas para revender esse material, ou fazer dele troca, reciclar, etc. Então, porque poderia configurar ali uma situação também de trabalho infantil, né? Então, mas num encaminhamento adequado, né? Não era simplesmente inibir que a criança tivesse ali, mas toda criança que tivesse nessa situação, que ela fosse cadastrada, encaminhada para um atendimento, né? E se a família, por exemplo, não estava ali num programa de renda, que essa família então fosse priorizada nas políticas daquele município, nesse programa de renda e assim por diante. Então foram diversas situações, né, desses atendimentos aqui, que eu trouxe aqui alguns dos exemplos, mas foi desde um plantão integrado, né, onde você tinha num caminhão um juiz de direito, promotor público, a polícia, né, civil e a polícia militar, realizando atendimento para a população e para aqueles casos onde houve alguma violação direto com a criança, com o adolescente, ou mesmo alguém da comunidade, né. Conselheiros tutelares, né, pela primeira vez, né, fazendo também esse plantão integrado, né. Ou seja, foi uma experiência bastante rica e o governo federal, ele vem, inclusive, organizando esse material para fazer uma transição para o próximo país que vai sediar a Copa, né? Ele vai entregar com uma avaliação o que deu certo, o que não deu certo, e eu posso adiantar, né, que esse esforço ele valeu a pena, porque os números com relação à violação de direitos de crianças e adolescentes nesse período, nesses municípios e nesse cinturão, digamos assim, onde a gente concentrou os esforços, foram bastante positivos, tanto é que casos de exploração foi algo muito baixo, assim, serão 3 casos, 4 casos, né? Nada, ou seja, comprova que esse trabalho valeu a pena. A gente vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, nós trazemos algumas orientações, dicas a você que está nos acompanhando. Afinal, todos nós temos esse dever também de proteger as crianças da nossa comunidade desse tipo de violência. Falaremos ainda sobre uma iniciativa que está sendo priorizada esse ano, voltada a crianças e adolescentes que já passaram por algum tipo de violência e que muitas vezes, para terem a sua situação resolvida na justiça, acabam vivenciando novos traumas. Como resolver isso? É sobre isso que nós conversamos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com Itamar Gonçalves, representante da Childhood Brasil. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.